Essa aula está sendo oferecida pelo meu curso Introdução à Automação de Subestações e a norma EAC 61850. Lá você irá aprender de forma simples e objetiva os conceitos da automação baseada na norma EAC 61850. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para mais informações. Mensagem use. A figura ela ilustra um mecanismo definido por norma, ou melhor, um mecanismo sugerido por norma para a publicação das mensagens use. Então a gente pode observar um tempo máximo de publicação nas condições estáveis, o tempo mínimo de publicação quando ocorre um evento e o tempo de retransmissão, que é o tempo entre o tempo mínimo e o tempo máximo. Toda vez que o relé estiver em uma situação normal, ele vai publicar no tempo máximo. Sempre que ocorrer um evento, ele vai passar a publicar no tempo mínimo, então ele vai publicar 3 mensagens no menor tempo possível e na sequência ele irá dobrar, a norma sugere que ele dobre esse tempo até atingir o tempo máximo. Aqui no nosso exemplo, nós temos o tempo máximo configurado em 10 milissegundos. Isso não é usual, e eu já vou falar o porquê. Geralmente esse tempo máximo vem configurado nos IEDs com 1000 milissegundos, ou 1 segundo, com com 4000 milissegundos, também é usual, ou 10.000 milissegundos. Isso vai depender do fabricante que você estiver utilizando. Isso é o default do fabricante. Porém, nada te impede de padronizar e configurar os tempos máximos dos seus IEDs, tudo na mesma base. Então você define o tempo máximo. Eu geralmente utilizo 1000 milissegundos, no mínimo, para não ficar enchendo a minha rede com informação desnecessária. Essa informação, esse tempo máximo, ele é importante porque ele vai enviar a mensagem para a rede um tempo pré-definido e essa mensagem, em condição normal, ela serve para que os outros IEDs, que são assinantes desse dispositivo, eles saibam que essa fonte, que esse publicador está vivo na rede. Caso ele pare de publicar essas informações, os outros IEDs eles vão entender que esse dispositivo ele morreu, ele deixou de existir, ele não está mais conectado na rede. E aí cabe ao configurador do relé, ao engenheiro responsável pela programação, definir o que esses IEDs devem fazer. No mínimo, sabendo que o publicador não está mais na rede, ele pode subir um alarme para o sistema supervisório. Porém, também pode ser configurada alguma outra ação de acordo com a necessidade do projeto. Voltando aqui à comunicação use. Então nós temos aqui uma publicação em 0 milissegundos, 10 milissegundos, 20 e 30, de 10 em 10. Porém, em 32 milissegundos ocorreu um trip. Então esse trip está aqui. Esse trip ocorrendo atuou o relé de bloqueio. O disjuntor que estava fechado, ele passou de fechado para aberto. Então, em 32 milissegundos ocorreu o evento, o relé vai publicar trip, 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 com o menor tempo possível, que nós estamos considerando 1 milissegundo, e logo na sequência ele já começa a dobrar o tempo. Então aqui foi de 1 em 1 milissegundos, depois o tempo aumenta para 2, depois aumenta para 4, aqui ele já aumentou para 8, e o próximo aumento dele, ele iria dobrar para 16 milissegundos. Por que ele não vai? Porque o tempo máximo está configurado em 10 milissegundos, então ele volta a publicar de 10 em 10 milissegundos. Se a gente considerar esse caso de 1000 milissegundos, para esse mesmo evento, assim que ocorre um evento, o meu relé vai publicar no menor tempo possível. Então a questão do trip, ele mandou 3 mensagens no menor tempo possível, que nós estamos considerando 1 milissegundo. Na sequência ele vai dobrar esse tempo, então ele vai aumentar o intervalo para 2 milissegundos, 4 milissegundos, 8 milissegundos, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e o próximo seria 1024 milissegundos. Por que ele não vai para 1024 milissegundos? Porque ele vai parar em 1000 milissegundos.
e a partir daí ele vai publicar na condição normal, de 1 em 1 segundo ele vai enviar aquela mensagem para a rede. Se a gente observar aqui, ó, nós temos uma oscilografia do dia 9/6/2016, às 23 horas, 59 minutos e 17 segundos. Aqui nós temos no eixo vertical a unidade de medida, então vai de menos 20.000 amperes até 20.000 amperes. A gente observa aqui a fase A, nós temos aqui no eixo horizontal o tempo em milissegundos, então aqui em 0 nós tivemos o evento, o curto-circuito na fase A. Esse curto-circuito ele evoluiu para a fase B e evoluiu para a fase C. Aqui na parte inferior é possível observar que a tensão na fase A zera à medida que a corrente aumenta, logo na sequência a fase B e por fim a fase C. Realizando um zoom aqui na oscilografia, é possível notar que o evento ele inicia e aqui, próximo a 60 milissegundos, o curto-circuito ele é interrompido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o relé de proteção identificou curto, rodou o algoritmo dele, enviou o sinal de trip, energizou a bobina de abertura do disjuntor, o disjuntor abriu. Isso tudo aconteceu. Valores típicos na indústria de abertura vão estar entre 3 a 4 ciclos. 3 a 4 ciclos de 60 Hz, o meu disjuntor ele vai abrir. Então, se isso tudo ocorreu em 60 milissegundos, caso esse curto tivesse ocorrido aqui em FP2 e existisse se isso tudo ocorreu em 60 milissegundos, e considerando que ele ocorreu aqui em FP2, existindo uma seletividade lógica entre esses IADs, entre o IAD2 e o IAD1, e essa seletividade sendo feita via GUS, essa mensagem ela precisa ser enviada no menor tempo possível. E por norma, o tempo de transferência máximo deve ser de 3 milissegundos. Então observa, iniciou o curto, esse relé percebeu a falta, startou a função de proteção, enviou a mensagem passou pelo switch, chegou no IED da entrada, isso tudo dentro de 3 milissegundos. Ela precisa ser muito rápida, isso para possibilitar que o IED da entrada pegue essa informação e trate, evitando uma descoordenação e abertura do barramento. Essa figura aqui ela é retirada da norma e ela representa o que foi apresentado anteriormente. Então a gente observa T0 aqui é o tempo de retransmissão em condições normais, é o tempo máximo. T1 é o nosso tempo mínimo de transmissão, T2, T3 é o tempo de retransmissão e T0 é o tempo máximo novamente. Aqui nós temos o MAC address destino, o MAC address da fonte. O MAC address de destino ele é um MAC address virtual. Então a primeira curiosidade, a primeira dúvida que a gente tem. Tá, mas o MAC address virtual? Sim. E ele pode repetir? Sim, também. Esse MAC address ele está definido por norma. Então nós temos os primeiros 3 octetos que já estão reservados e os 3 últimos octetos, existe uma faixa definida na IS61850 que pode ser utilizada para mensagem GUS. O MAC address que não pode repetir, que é o MAC address da placa de rede, é o MAC address da fonte, que é esse segundo campo aqui. Quando a gente fala do MAC address de destino, é um MAC address virtual. Então, quais que são os cuidados que a gente tem que tomar? O MAC address, se ele repetir, que ele repita no próprio IAD, e a gente evitar que não tenha MAC address repetido na mesma rede, vindo de fontes diferentes, vindo de publicadores diferentes. Então, ao realizar a configuração, você vai ter o MAC e algumas informações que vão estar dentro do pacote. Isso está vindo do IAD1. Se por algum motivo entrar um outro IAD que você desconhece na rede, mas o MAC for o mesmo, bom, porque ele só tem 2 informações. Se ele entrar na rede, o dispositivo que está assinando, ele só confere o MAC. Na verdade, ele pode conferir o MAC mais umas outras informações.
Partindo do pressuposto que ele verificou o MAC aqui e o outro MAC ele é igual, as informações conferidas ela bate, ele vai tratar essas informações. E isso pode ocasionar um evento indesejável. Vamos pegar um caso hipotético. Se essa segunda informação contida no pacote aqui ela for uma informação de 50 BF, que o meu dispositivo, em condição normal, está mandando 0 aqui. E aí chegou um outro IED, foi conectado à rede, e nesse campo 2 aqui ele está mandando uma informação qualquer. Pode ser uma informação de mola carregada, uma informação de disjuntor fechado, qualquer informação. O que me interessa é que esse status da informação ele está em 1. Então, os meus assinantes, na hora que entrar esse dispositivo aqui, com esse MAC duplicado, que ele pegar essa informação e ele tratar, ele vai entender que é para ele. Na hora que ele ler o segundo campo aqui, ele estava esperando receber o sinal de 50 BF nele, e ele entendeu que esse sinal de 50 BF foi para 1. O que ele vai fazer? Vai mandar dar trip no meu disjuntor. Será um trip equivocado, porque a minha fonte real, o meu publicador real, ele não enviou o sinal de 50 BF. Porém, o IED que foi adicionado na rede com o MAC address duplicado, ele trouxe uma informação errônea e fez com que o meu relé desligasse o disjuntor. Alguns IEDs, eu já presenciei isso na prática, no caso com o 50 BF também, um trip indevido. O que o IED fez na prática? O IED, ele pegou a informação, ele tratou, ele deu trip e no mímico dele, no frontal dele, ele indicou lá uma inconsistência. Então ele falou que ele recebeu a mensagem GUSE, porém ele sinaliza uma inconsistência. Por quê? Porque aquela mensagem GUSE não está de acordo com o que ele esperava receber. Outro ponto interessante é com relação ao tipo de mensagem. Então a norma ela define que o 88B8 é para mensagem GUSE e o 88BA é para Simple Various. Isso aqui é importante porque essa mensagem, quando ela chega no switch, então tem um switch, uma porta de comunicação, o switch vai estar trafegando diversos protocolos por esse switch. Eu posso estar remotamente conectado ao IED, alterando o parâmetro, eu posso estar coletando uma oscilografia. Nenhuma dessas informações são informações críticas. Porém, quando chega um dado, quando chega uma mensagem GUSE e o switch, que é um switch gerenciável, ele é um switch que para atender a IEC também ele trabalha com prioridade de pacote, ele percebe esse pacote 88B8 e ele passa ele na frente. É como se ele parasse o que ele estivesse fazendo, ele prioriza a mensagem GUSE, depois ele retorna a fazer as demais comunicações que estavam, as demais funções que ele estava fazendo. Além disso, nós temos aqui, abrindo esse dado que a mensagem GUSE trafega, além do MAC address destino, da fonte, do tipo, nós temos o payload. E existem algumas informações aqui dentro do payload, o PPID, que é um identificador, o tamanho, espaços reservados. Dentro do GUSE PDU, eu quero chamar a atenção, além daqui do GUSE referência, do tempo de vida dessa mensagem, dataset name, GUSE ID, da estampa de tempo, o ST-num e o SQ-num, o status e a frequência, se essa mensagem está em teste ou não. Eu quero chamar a atenção para essa informação que está dentro da mensagem GUSE, que é a informação que fala sobre a revisão dessa mensagem. Qual que é o cuidado? Às vezes eu tenho um projeto, ele já está funcionando e por algum motivo eu fiz uma alteração dentro do pacote. E alguns softwares ele já sobe a revisão automaticamente. Assim que você altera aquele pacote salve, ele sobe a revisão daquela mensagem. Então, quando isso acontece, o que é o correto de se fazer? Você precisa descarregar essas informações tanto em quem publica quanto em quem assina. Por quê? Eu estou alterando quem publica. Se eu descarregar nele, eu descarreguei com um valor de versão que foi alterado. Na hora que ele publicar na rede, os meus dispositivos assinantes, eles vão receber aquela mensagem, eles sabem que ele é para assinar aquele destino, porém, ao verificar a revisão, ele não vai utilizar aquela mensagem, porque a revisão ela foi alterada.
Então esse é um cuidado que eu trago para vocês, porque no dia a dia, no funcionamento, se a gente não atentar para isso, a gente acaba batendo cabeça e perdendo muito tempo. Muitas das vezes sem prestar atenção que foi um campo de revisão que o próprio software alterou automaticamente. Voltando à nossa oscilografia, aqui a gente tem alguns valores só para ilustrar, né? A tensão a gente observa que na fase A chegou a 600 volts, nós estamos falando de um motor de 3.8, e a corrente ela chegou a aproximadamente 6.000 amperes, passou um pouco, né? 6.135 amperes, 6 kA, dentro lá dos 60 milissegundos, que foi o tempo de extinção. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Essa informação que está aqui pode ser uma informação de trip. Então, informação de trip ou uma informação de start que está sendo enviada a um outro IED. Vamos considerar que é uma informação de trip. Quando ela vai ser enviada à rede através dos pacotes, através do dataset GUSE, através do report GUSE, ela é colocada dentro de um pacotinho e esse pacote ele possui um MAC address. Somente isso, camada 2 do modelo OSI. E essa informação ela é enviada à rede no menor tempo possível para que os outros dispositivos possam ler e tratar essa informação. Porém, essa mesma informação ela pode ser configurada e enviada no sistema supervisório, uma vez que eu quero sinalizar para o meu operador que o meu disjuntor deu trip. Então, ao ser empacotado para um MMS, ela vai seguir as demais camadas do modelo OSI. E isso vai impactar o quê? Vai impactar na formatação da mensagem e no tempo gasto. E essa mensagem ela vai subir para o meu sistema supervisório. Se ela demorar 1 segundo, 1 segundo e meio, 2 segundos, isso não vai fazer diferença para mim, porque ela vai subir, vai ser sinalizado no meu sistema supervisório e vai depender de uma ação humana. Então, o meu operador vai chegar, vai observar aquilo. Comumente, essa informação vai estar em uma cor de destaque. O meu operador vai perceber que aquilo ocorreu, que teve um trip, e ele vai tomar as medidas necessárias. Porém, a mensagem GUSE ela não pode esperar todo esse tempo e esperar pelo operador. Então, um relé ele vai comunicar diretamente com outro relé, diretamente com outro IED, e junto eles vão participar ali do meu esquema de proteção e controle e tomar as decisões que foram pré-configuradas, de tal forma que eu consiga minimizar o meu período de exposição e os meus danos devido a esse curto-circuito. Seja meu período de exposição, seja um dano, seja uma descoordenação que eu quero evitar. Eu não quero que um curto em um alimentador desligue uma entrada, uma vez que a entrada alimenta um barramento, que possui várias cargas, e o alimentador alimenta uma carga. Então, um curto aqui eu quero eliminar somente esse cara, eu não quero que descoordene e limpe a minha barra. Aqui nós temos um exemplo de aplicação, só para tentar ser um pouco mais didático. Nesse caso aqui, tem um barramento, esse barramento está energizado. Caso ocorra um trip nesse disjuntor de entrada, esse relé vai dar um trip aqui no disjuntor e esse disjuntor vai abrir. Eu posso pegar essa informação e configurar ela para ser enviada via GUSE para o meu IED, que nesse caso, que é um IED ajusante, para que esse disjuntor seja aberto. Então o IED recebe essa informação, ele assina e abre esse disjuntor, retirando o meu banco, retirando o meu filtro de harmônico da barra e evitando que quando a minha barra for ser reenergizada, esses capacitores estejam dentro, aumentando a corrente no barramento. Intertravamento, nesse caso aqui eu tenho uma chave seccionadora de terra que está no secundário de um transformador e ela está intertravada com o meu disjuntor no primário. Então, avaliando nessa condição, eu posso configurar uma mensagem GUSE para ser enviada para o meu disjuntor montante. E essa informação, essa mensagem, ela vai levar o status dessa seccionadora, que será utilizado para o disjuntor a montante, para fazer o intertravamento, permitindo ou não energizar esse transformador. Outro ponto interessante quando a gente fala da seletividade, aqui nós vamos passar rapidamente pela cronológica, a seletividade lógica via cabo e a seletividade lógica via GUSE. Então, a seletividade cronológica geralmente ela trabalha com o tempo, então você tem um delta. Se aqui eu tenho 0,3, aqui por exemplo eu vou ter 0,5. Então, um curto ocorrendo aqui
nesse alimentador, esse relé será sensibilizado, esse aqui também. Porém, como o tempo desse aqui é menor, esse aqui vai dar trip e vai abrir meu disjuntor. Qual que é o efeito colateral? Caso ocorra um trip aqui na minha barra, o tempo configurado aqui ele se torna um tempo elevado. A solução é trabalhar com a seletividade lógica. Então, a seletividade lógica, a literatura traz aí tempos próximos de 0,2 segundos, é possível aplicar nos dois relés de forma que eles não discordem. Então, ocorrendo um curto-circuito aqui, o que vai acontecer? Na hora que ocorrer o curto, esse relé será sensibilizado, e esse aqui também, porém esse aqui ele envia um sinal para o IED montante, e ele bloqueia o IED montante, ele bloqueia a função de proteção. Basicamente ele está falando para o relé montante dele: aguarda aí, o problema é aqui comigo, eu vou resolver. Então ele percebeu o curto, ele vem, dá trip no disjuntor, o disjuntor abre. Então ele aguarda o tempo ali, o disjuntor abriu, ele aguarda um tempo, e caso o disjuntor não abra, caso a corrente não cesse, esse relé ele envia um segundo sinal, que é um sinal de 50 BF. E esse sinal, ao chegar nesse relé, o relé dá trip na entrada limpando a barra. Então a gente precisa de um cabo para seletividade, outro cabo para 50 BF, e isso vai valer para os demais alimentadores. Então eu tenho aqui a necessidade de cabo de todos os alimentadores e eu tenho a necessidade de ter entradas digitais disponível nesse relé montante. Quando eu venho para a seletividade lógica via Gauss, então a gente pode trabalhar ali com os mesmos tempos, 200 milissegundos, por exemplo. É possível conseguir algum tempo menor, mas o tempo entre essas duas seletividades aqui, ele é muito próximo, é praticamente o mesmo tempo. A diferença é o tempo de contato, que na seletividade via cabo eu preciso bater contato, e na seletividade via Gauss isso vai via rede. Então você ganha nesse tempo de contato, que ele deixa de existir. O que acontece aqui agora? Ocorrendo o curto-circuito aqui nesse alimentador, o relé percebeu, então na hora que starta a função de proteção, ele vai enviar um sinal, vai passar pelo switch e vai bloquear a função no relé montante. Caso ele envie o sinal de trip e o disjuntor não abra, o que vai acontecer? Ele vai enviar um segundo sinal com um sinal de 50 BF. E esse sinal de 50 BF ele vai passar pelo switch e vai chegar no meu IED montante e ele vai mandar dar trip limpando a barra. Qual que é o ponto de atenção? Os pontos de atenção estão aqui agora. Por quê? O switch ele passa a ter uma condição tão importante quanto a de um relé de proteção. Por quê? Porque ele passa a fazer parte do meu esquema de proteção. Caso ele falhe, caso ele apresente defeito ou caso ele esteja mal configurado, ele vai impactar no meu esquema de proteção e controle. Além disso, ele pode impactar em mais de um relé. Aqui nós temos um esquema entre o primeiro alimentador e o disjuntor de entrada. Porém, os outros relés também estarão conectados nele. Dependendo da falha que ocorrer no switch, ele pode impactar toda a minha subestação, para uma subestação pequena, ou pode impactar parte do meu esquema de proteção e controle quando eu tenho mais switches em uma subestação. Se foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e fiquem com Deus.